Boa tarde a todos. O meu nome é Alexandre Carvalho, pertenço à chefia de redação do Jornal Record. E aquilo que nos traz aqui, como podem ver no programa, trata-se da internacionalização da Liga, da marca Portugal no estrangeiro e da exposição que essa mesma marca poderá ter e os caminhos, que são vários, que podemos tomar para potenciar essa mesma exposição. Temos connosco aqui 4 experiências completamente diferentes. Temos o CEO, o Miguel Ribeiro, do líder da Liga atualmente, do Famalicão, que está connosco aqui. Temos o Pedro Martins, treinador português que lidera o Olympiacos, que chegou, como todos nós sabemos, à fase de grupos com grande brilhantismo da Liga dos Campeões. Temos também Simão Sabrosa, que dispensa apresentações, antigo internacional português, jogador formado no Sporting, com passagens por Barcelona, Atlético Madrid e depois terminou a carreira no Benfica, isto dando-nos as tais experiências diversas. E temos também o Tiago Madureira, diretor de conteúdos e mídia da Liga, que também nos dá uma visão diferente enquanto mediador, enquanto expositor do que é a tal marca e a tal importância da marca. E o que é a marca Portugal e a importância desta marca que tanto nos tem dado nos últimos tempos? Se formos em termos coletivos, obviamente que iremos todos concordar que termos vencido o Europeu de 2016 foi talvez o expoente máximo de como nós, enquanto marca futebol, nos podemos projetar na Europa e no mundo, não é? Mas há muitos outros exemplos mais individuais, o caso de jogadores, treinadores, médicos, dirigentes e até jornalistas que têm levado mais além a marca Portugal por essa Europa e por esse mundo fora. Aqui vamos debater, ao longo destes 45 minutos, vamos debater mais os caminhos que podem fazer com que a Liga, com que o nosso campeonato e com que a nossa marca possa atingir o expoente dos nossos jogadores, que os nossos jogadores já têm, que os nossos treinadores já têm, que dirigentes e os tais médicos e jornalistas também nos dão. Vamos começar pelo Miguel, também por ser o líder do campeonato, mas não só. Vamos começar pelo Miguel, falando talvez de um dos caminhos que poderia ser atingido, que tem a ver com o investimento externo. Miguel lidera um clube que subiu este ano à primeira divisão, à Liga, que lidera o campeonato ao fim de 4 jornadas e que tem intervenção, não lhe chamaria intervenção, mas um investimento externo declarado, mas feita de forma pacífica quase, não é uma coisa ostensiva. Qual é o caminho, não é? Porque muitas vezes fala-se nas dúvidas que há da entrada de capital externo nos clubes, nas SADs. Será esse também um dos caminhos que Portugal pode utilizar para que haja uma maior divulgação do seu campeonato, um maior equilíbrio e, por consequência, uma maior exposição mediática para o estrangeiro? Obrigado. Boa tarde a todos. De facto, o Famalicão, há um ano, transformou a sua SEDUC numa SAD. A partir do momento desta transformação, de uma sociedade esportiva unipessoal por cotas numa sociedade anónima, permitiu o investimento. Às vezes confunde-se um pouco quando falam sobre investidores ou investimentos. De todo a questão pode ser assente no investidor. O que aconteceu no Famalicão é uma venda pura de ações, como qualquer outra empresa portuguesa, e várias foram adquiridas por capital estrangeiro, certo. E o Famalicão também o foi, através da Quantum Pacific. Adquiriu 51%, entretanto fez uma aquisição maior das ações da Sociedade Anónima Desportiva Famalicão SAD e, essencialmente, a grande chave teve na estruturação, na profissionalização do clube. O nosso grande desafio, e para o que nos desafiamos, foi construir um clube de segunda, ou melhor, um clube de primeira na segunda, porque tínhamos a noção que a estruturação do nosso clube como um clube de primeira, a seu tempo, ou no primeiro ano, ou no segundo, ou quando fosse, atingiríamos um patamar acima, que era o patamar da primeira, e estaríamos prontos e preparados. Mas é esse o caminho que não diria aconselha, mas é esse o caminho mais correto, é começar primeiro pela segunda, por uma equipa de segunda com estrutura, com adeptos, como é o Famalicão, com uma massa adepta forte, é começar por aí, ou seria mais fácil para um potencial investidor tentar comprar ações num clube já fomentado na primeira liga? Mais do que a divisão onde compete, acho que o principal foco de quem avança para o investimento é estruturar-se. Mais do que aportar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões à equipa de futebol, mais do que isso, é importante criar um bom departamento administrativo e financeiro, criar um bom departamento de rendimento e de saúde, criar um bom departamento de scouting, investir no comercial, marketing e comunicação,
paralelamente, do ponto de vista das infraestruturas, criar boas condições de trabalho aos seus profissionais, que possam crescer dentro da nossa atividade, porque, na essência, a nossa atividade começa e acaba no jogo. Porque uma sociedade anónima desportiva é uma sociedade anónima desportiva de futebol. O jogo é tudo para nós. O jogo e o que aporta ao jogo, os jogadores, os treinadores, todos os departamentos que apoiam aquela equipa e depois, naturalmente, um clube que suporte toda esta operação. Felizmente conseguimos fazê-lo, mas a essência do investimento é perceber que tem que existir a capacidade e a visão de que o investimento terá que ser feito numa sociedade anónima ou numa empresa que, por acaso, é uma empresa de futebol. Assim sendo, estruturá-la. Estruturá-la é criar bases, criar condições para o caminho ser feito. O caminho, às vezes, nem sempre é um caminho de sucesso rápido e imediato. No nosso caso, foi, porque tínhamos um plano há 2, 3 anos de conseguir este objetivo de subir à Primeira Liga. Felizmente conseguimos na primeira época. Era um objetivo e não uma obrigação. Seguramente ao segundo ou terceiro ano já passaria a ser uma obrigação, o que seria mais difícil trabalhar. Mas esse projeto de que fala já tem condições nesta altura para se afirmar? Eu li uma entrevista sua logo no início da entrada de capital estrangeiro na SAD, em que falava de um projeto de Liga Europa também, há 5 anos, penso que tinha sido isso. Sente que nesta altura, e por força das exibições e daquilo que o Famalicão tem feito e da tal estrutura que fala, sente que já tem condições para fazer a tal projeção da marca Famalicão e, por consequência, da marca Portugal na Europa, ou ainda sente que falta um passo e que a Liga e as infraestruturas da Liga terão um papel importante nesse sentido? Eu, essencialmente, sinto, e parafraseando o Ferran Soriano, eu sinto que a bola não entra por acaso. E, considerando que a bola não entra por acaso, eu sinto que o Famalicão rapidamente se estruturou para estar a um nível alto. Nós temos como ambição muito clara atingir o topo do futebol português. Ora, atingir o topo do futebol português, não necessariamente ficar em primeiro. Atingir o topo para o que o Famalicão será o topo. Nessa medida, estruturámos-nos para isso. Os vários parceiros que estão connosco, a Liga, a Federação, o município, porque isto faz muito sentido quando há uma implantação local, como é o nosso caso, uma implantação local em paz, pacífica, mas também profícua, sempre numa relação win-win entre o Famalicão e o município, porque, no fundo, o futebol é de pessoas para pessoas, sendo certo que também temos uma indústria que no fundo, o alavanca. E o Famalicão, e teve hoje, até hoje, além do mérito que tem, é claramente onde gostamos de investir, nas nossas relações, nas relações que temos com as instituições que superintendem o futebol, sempre numa visão e numa vertente positiva. Fizemos agora uma reforma total do estádio para poder competir na Primeira Liga, em que a Liga foi a nossa parceira. Sim. Foi a nossa parceira no aconselhamento, no acompanhamento da obra, mas também o município foi nosso parceiro, porque teve um investimento muito claro e nós estivemos sempre presentes. Isto foi claramente um exemplo de como é possível os vários players que gravitam à volta de uma sociedade anónima desportiva, que acaba por ser atípica por ser de futebol, se conseguindo e convergirem as suas vontades e as suas forças, consegue ser positivo para todos. Eu agora passo a bola ali para o Tiago e fazendo aqui a ligação dos temas. Um dos temas talvez mais fraturante nos debates sobre o equilíbrio no campeonato em Portugal tem sido a centralização dos direitos de televisão. Seria uma solução para esse tal crescimento conjunto dos clubes, da prova do campeonato do futebol português e a sua internacionalização e a projeção da sua marca, passaria por aí, por esse caminho? É provavelmente o fator-chave para se definir isso. Quando nós promovemos com o Soccerex a definição de um tema para trazer aqui para um painel, parecia-nos evidente que a questão da internacionalização era o tema fundamental. Porque nós muito relevante questionarmos porque é que Portugal, o futebol é o setor mais reconhecido no mundo. Sim. Da atividade que nós temos, tem uma importância decisiva naquilo que é também o reconhecimento de Portugal no mundo através do futebol, mas depois temos aqui um desfazamento grande naquilo que é a projeção da marca da nossa liga e dos nossos clubes. Portanto, colocar em cima da mesa o porquê pareceu-nos extremamente relevante. Evidentemente que a centralização é a questão-chave de tudo isso, porque é o controle sobre o conteúdo central
do que está em causa para a construção de uma marca, que é o jogo. E o próprio equilíbrio entre as equipas, não é? Já lá chego. Aquilo que é pedido hoje, numa realidade não centralizada, é que o regulador e o organizador, e eu costumo dar aqui um bocadinho o paralelismo para a Fórmula 1, faça a promoção do que é o seu produto de entretenimento, mas não passando as corridas, ou não tendo acesso aos pilotos. Exato. Portanto, aquilo que hoje em dia, no modelo não centralizado, se faz é o organizador da Fórmula 1 tentar promover a Fórmula 1 como produto de entretenimento, não podendo ter acesso ao controle audiovisual sobre as corridas ou às declarações dos pilotos ou tudo mais. Portanto, este aqui é o ponto de partida. É ineficiente tentar construir, ou muito mais difícil, embora a Liga tenha feito naquilo que são as ferramentas que tem ao seu dispor, o máximo possível para construir esse caminho de internacionalização, e é assumidamente um eixo importante no próximo mandato desta direção. Mas há várias vertentes aqui relacionadas com a centralização. Uma é esta que estás a falar, Alexandre, que é a centralização promove... É preciso fazer aqui um parênteses para quem não o entende. Só há 4 países da Europa que não têm um modelo centralizado de direitos audiovisuais. Somos nós, o Chipre, a Albânia e a Ucrânia. Portanto, quando nós falamos do desfazamento entre o que é a notoriedade do nosso futebol, dos nossos jogadores, do nosso treinador, de todo o talento que nós somos capazes de fazer e exportar, o desfazamento com isso e a notoriedade da nossa Liga, se calhar, quando percebemos quais são os outros modelos que não são descentralizados, temos aqui a resposta para esse desfazamento. Mas, evidentemente, nos modelos centralizados, nós estamos a falar aqui de uma redistribuição, ou seja, assume-se que numa venda centralizada há mais probabilidade de gerar mais receita dos direitos audiovisuais e depois há também uma solidariedade muito maior na forma como esses direitos são repartidos. E com essa repartição de forma mais solidária, seja ele qual modelos, há modelos diferentes por toda a Europa, uns um bocadinho mais solidários, outros um bocadinho menos solidários, aquilo que acontece é que a diferença entre aquele que recebe mais e aquele que recebe menos diminui e consegue-se oferecer aos clubes de média e pequena dimensão um conjunto de ferramentas diferentes ao nível financeiro para conseguirem construir. Evidentemente que isso traz mais competitividade e trazendo mais competitividade vamos ter evidentemente um produto que vai valer mais do que aquilo que vale, porque hoje ouvi aqui em vários painéis que um dos problemas e um dos maiores desafios é exatamente a falta de alguma imprevisibilidade em que se está a cair. Portanto, havendo aqui um reforço, e o caminho tem de ser evidentemente esse no plano financeiro, é dotar os clubes, tentar aproximar os clubes pequenos e médios daquilo que é a realidade dos clubes maiores. Mas o tema da centralização vai muito para lá disso, porque o tema da centralização vai também para o controle, para a capacidade do regulador, do organizador, controlar a forma como o seu produto é distribuído, como o seu produto chega às pessoas. Porque, e estão aqui pessoas manifestamente mais da área desportiva, mas há aqui um tema, e esta tecla é muito importante, isto é um espetáculo de entretenimento. Aquilo que alimenta o futebol são as pessoas que vêm e as marcas que injetam dinheiro. Isto é entretenimento. Enquanto promotor de toda esta questão de quem vê, não é? A Liga já tem definidos quais os principais mercados onde pode efetivamente tirar maiores dividendos a curto, médio prazo? Sim, nós temos um conjunto de mercados que estão identificados como sendo mercados-chave, sejam eles mercados tradicionalmente onde temos uma comunidade, como são o caso dos Palopes, uma comunidade portuguesa mais considerável. Temos também um conjunto de mercados emergentes que em termos de consumo de futebol estão hoje cada vez mais em voga, seja eles a Índia, seja eles a China. Mas mais importante que tudo, depois temos os mercados daqueles que são os nossos maiores ativos, onde estão os nossos jogadores, onde recebemos jogadores externos. Agora, depois, isto vai para a capacidade que nós temos de controlar aquilo que acontece. Eu vou dar um exemplo. Nós, hoje em dia, temos um jogador no Rio Ave, que é o Taremi, que é um jogador que tem mais de 2 milhões de seguidores, ou seja, um jogador com uma audiência gigante, com uma notoriedade global. Sabemos se os jogos do Rio Ave estão a ser transmitidos no Irão? Sabemos qual é o reflexo disso?
Sabemos que o Nakajima, que é titular da seleção chinesa, é um mercado importante, está a ser. Esse tipo de controle hoje em dia não é feito, não está nas mãos da Liga fazer. E é esse o modelo que tem de ser feito. Cada Liga tem, e é muito importante perceber isso, cada Liga tem o seu próprio modelo de internacionalização. Nós temos modelos de internacionalização, como é o caso das principais ligas europeias. Temos outros modelos de internacionalização, como é o caso da China ou dos Estados Unidos, que apostam em jogadores com notoriedade. O nosso modelo de internacionalização tem de ser claramente alicerçado naquilo que é o nosso maior ativo, que é aquilo que nós somos capazes de exportar e aquilo que nós somos capazes de receber e seguir isso. Eu estive há pouco tempo na América Central e tive a oportunidade de assistir a um jogo da Liga NOS, num canal na ESPN, que era um canal sediado no México. Eu fiquei abismado com o nível de conhecimento que quem estava a fazer a narração do jogo tinha, mas é um nível de conhecimento que vai para lá do que estava a acontecer no próprio jogo. Estou a falar do que aconteceu no dia anterior na conferência de imprensa, de onde é que o jogador tinha sido formado. Ou seja, e aquilo que se sente é que o acompanhamento que é feito à nossa liga num determinado número de mercados, o México tem sido um mercado onde nós temos um conjunto de jogadores, a Colômbia é um mercado onde nós temos um conjunto de jogadores, nós hoje temos o Irão, nós temos o Japão. Nós tivemos há pouco tempo 2 televisões japonesas que vieram ter com a Liga e andaram a acompanhar o Nakajima durante 3 semanas enquanto ele cá estava. Portanto, essa tem de ser a nossa estratégia, é apostar nos mercados que nos querem seguir também. Trazendo jogadores. Pelo lado dos jogadores ou treinadores, é por aí. Por esse lado também. Eu queria só adicionar mais uma coisa muito importante que o Miguel disse. Nós, evidentemente, que mesmo não tendo os direitos, temos que continuar a fazer o nosso caminho. Portanto, aquilo que nós temos feito hoje em dia é, naquilo que são ferramentas que conseguimos controlar, como é, por exemplo, o digital, fazer uma aposta muito grande em termos de conteúdo com geotargeting para esses determinados mercados. Temos feito muito conteúdo direcionado para mercados onde temos cá jogadores com excelente, tentando criar aqui uma audiência que conseguimos controlar, que hoje em dia é só audiência digital, mas temos feito um esforço muito grande com os clubes para melhorar esse produto. Portanto, quando o Miguel diz, e bem, que esta preocupação com a questão do estádio, aquilo que se oferece, o nosso grande desafio tem de ser, quando alguém estiver com um comando na televisão e tiver de fazer uma escolha entre nos assistir a nós, assistir a outra liga, assistir a outro desporto, aquilo que nos entra pelos olhos. E aquilo que nos entra pelos olhos é muito mais do que se passa só nas 4 linhas. É o estádio, a forma como o estádio está organizado, é a qualidade do relevado, é a questão de nós termos adeptos ou não. Temos feito, e as pessoas não se vão apercebendo, muitas alterações, por exemplo, da localização do lado da câmara para o lado contrário, para o lado da transmissão, para garantir, e isso é uma preocupação que em algumas ligas, por exemplo, já há penalizações para quem não tem, principalmente nas ligas onde os direitos audiovisuais são mais consideráveis. Portanto, tudo isso são preocupações que nós temos feito esse caminho, independentemente das ferramentas que temos ao nosso dispor. O Tiago falou nas comunidades portuguesas, e eu agora falava aqui com o Pedro. Em Atenas vive neste momento uma grande comunidade portuguesa de bastante sucesso, liderada pelo Pedro Martins. Enquanto treinador de uma equipa que nesta altura está na fase de grupos da Liga dos Campeões, como é que é visto, e o Olympiacos tem muitos jogadores portugueses levados pelo Pedro, como é que é visto o campeonato português, por exemplo, na Grécia? Boa tarde. Não, a marca Portugal em si é muito forte. Nós somos campeões de seleções, nós temos jogadores entre os melhores do mundo, nós temos treinadores entre os melhores do mundo, nós temos intermediários entre os melhores do mundo. E, portanto, esta marca é fortíssima. E ela é vista na Grécia da mesma forma. Não é por acaso que os principais 3 clubes na Grécia iniciaram com 3 treinadores portugueses. Esse é o reconhecimento do trabalho que está a ser feito a nível de formação de treinadores e da capacidade que nós temos. Mas eu gostaria de voltar atrás, porque é isso que nós estamos a falar, um pouco da marca, do que é a marca de Portugal. E houve vários fatores para que nós chegássemos até hoje. Eu acho que o fator estratégico, estando nós na Europa da forma como estamos, serviu de plataforma de países como a América Latina, de plataforma para o resto do mercado europeu. O Brasil, conhecendo de facto, nós temos grandes relações institucionais, permite-nos trazer jogadores e depois formá-los e transportá-los para outro nível. A África, exatamente o mesmo das ex-colónias. E, portanto, esse é um fator que, para mim, indo buscar jogadores de qualidade a baixo custo, depois
termos aqui a visibilidade que os permite mais tarde vender. Segundo aspecto, eu quero relembrar da geração de ouro, porque aqui também estamos a falar de onde realmente começa também muito do nosso sucesso atual. A base. A base começa com o Carlos Queiroz, começa com uma base de grandes jogadores que provavelmente aquela geração não foi dado devido reconhecimento ou não tiveram a notoriedade que hoje muita gente tem. Os quadros competitivos da Federação, a nível da formação, mudaram na altura. Eu recordo-me perfeitamente, e sou alguém que acompanha o futebol há muitos, muitos anos. E, portanto, a partir dali, os quadros competitivos da formação, com o professor Carlos Queiroz, mudou radicalmente. Outro aspecto, e toda a gente sabe perfeito e compreende perfeitamente, embora tivesse uma ajuda também fundamental das faculdades, mas, de facto, aquilo que foi feito na formação dos formadores e na formação dos formadores nos treinadores. Acho que foi aqui o grande passo qualitativo para que hoje a marca Portugal tenha este nível que tem, que é absolutamente fantástico. E o outro, e que não menos importante do que todos estes, tem a ver com o momento da recessão que nós tivemos, o que obrigou a praticamente os clubes se auto-reinventar, obrigou que fossem criativos, dando apostas a gente jovem, com enorme vontade de crescer, e foi nestes momentos mais difíceis que todos nós passamos que Portugal também conseguiu crescer, dando um passo qualitativo no que é o nosso futebol. Acho que estes três fatores são, de facto, o garante de que a marca Portugal hoje tem um nível fantástico, porque nós passámos por estas fases e que nos obrigou a crescer. Mas é possível ir mais além, em termos de coletivos, ir mais além? Tiago, muito bem. A nível do que é a nossa liga, nós temos que dar esse passo. Nós temos que criar melhores condições. Embora já foi dado um passo significativo nos clubes, eles entendem que esse é o caminho. Os direitos de centralização era importante também, até porque há aqui um grave problema estrutural nos clubes. Os clubes, maior parte, só sobrevivem vendendo jogadores. Este é um claro sinal de que, de facto, se nós quisermos ter uma liga competitiva, nós temos que manter o máximo tempo possível os melhores jogadores. Este também é um fator. Nós podemos melhorar o espetáculo, mas se não tivermos bons intervenientes, vamos também ter dificuldades em vender o nosso produto. Os clubes, estando bem financeiramente, estando equilibrados, não havendo esta decalagem que existe entre equipa grande e o resto das equipas, há 3, 4 equipas com uma diferença absolutamente abismal em todo o resto, nós vamos ter sempre este problema. Nós podemos ter os melhores jogadores, mas que vamos ter que os vender e, portanto, no fundo, eu imagino a quantidade, a Liga deve saber melhor do que eu, e de certeza que sabe, a quantidade que foi vendida, se calhar, na última década. Há muitos jogadores que não praticamente nem jogaram uma liga profissional e hoje são jogadores top a nível internacional. Portanto, nós temos que olhar para o nosso produto, dar condições aos clubes, distribuir as receitas de uma forma equitativa para que não haja esta decalagem entre os grandes e os restantes, de forma que o nosso produto também possa ser apetecível e vendável. Porquê? Na Grécia, vocês não sabem, mas também o futebol português também está na Grécia. Era exatamente aí que eu queria chegar. É outro fator. Se é um mercado também que poderá interessar. É um mercado em que o campeonato português, o campeonato está lá. Embora só dá as 4 equipas que normalmente se posicionam nos primeiros lugares. Porque ainda não é atrativo para dar o passo seguinte. Mas a Grécia, vemos semanalmente os jogos portugueses na Grécia. Passando agora para o Simão e pegando aqui numa ideia do Pedro, manter os principais jogadores. O Simão veio de uma geração formado no Sporting, deu o salto para o Barcelona, para uma super equipa a nível mundial. Depois passa para o Atlético de Madrid e regressa a casa, regressa a Portugal para representar o Benfica, trazendo a tal experiência. Na opinião do Simão, e aqui era importante percebermos isso, o futuro de Portugal passará pela formação, mantendo os seus principais jogadores durante 2, 3 anos e depois exportá-los? Seria também um caminho que Portugal poderia adotar para fazer a tal perspectiva de exposição mediática para a Europa e para o mundo? Boa tarde. Eu comecei no Sporting, que naquela altura o Sporting era, a nível de formação, era o top.
Já tinha sido o Figo. Foi Barcelona, fui transferido para o Barcelona. Depois regressei ao Benfica. Porquê é que regressei ao Benfica? E já vou responder à tua pergunta. Porque no Barcelona, nos 2 primeiros anos, tive grandes dificuldades de afirmação, no sentido que, na frente, os 3 jogadores que jogavam, era difícil estarem sentados no banco. E o Pedro sabe muito bem, estamos a falar de Rivaldo, Figo e Patrick Kluivert. Se bem que o Figo era o meu ídolo e eu... era super difícil naquele momento, com 19 anos, tirar o lugar ao Figo. Nem eu consegui fazer mais tarde na seleção. Portanto, só para vocês terem a perfeita noção do que era realmente o Figo, e vocês têm, todos têm. Mas falando na formação, que é super importante, saí do Sporting com 19 anos. E nessa altura, já em Portugal, os clubes tinham necessidade de formar e vender, que é o que acontece agora. Desculpa, Continua a acontecer. Só pegando aí, desculpa estar-te a interromper tão cedo, mas sentes, olhando para trás agora e com a maturidade que a tua carreira te deu, sentes que saíste cedo demais? Estamos a falar de oportunidade. Nós sabemos que na vida e no futebol, às vezes as oportunidades aparecem e não voltam a acontecer. E, portanto, naquele momento foi uma decisão não só minha, mas também do clube. É claro que eu já tinha 2 anos de futebol profissional, eu joguei com o Pedro também, já tinha a minha base, mas se tivesse ficado mais 1 ano ou 2 anos teria sido muito melhor, no sentido que eu estava preparado profissionalmente, mas era ainda muito jovem para mudar de país, para ir para a Espanha, uma língua diferente. Somos irmãos, mas é totalmente diferente, se bem que hoje em dia os jovens com 19 anos já viveram muito mais do que nós naquela época tínhamos vivido, portanto, a nível digital, têm muito mais informação, chegam a todo lado, que nós naquela altura, para ter um telefone era bastante complicado. Portanto, se tivesse ficado mais 2 anos, teria saído para o Barcelona de maneira diferente e, se calhar, até teria conseguido chegar a outro nível no Barcelona. Daí, achar que seria importante também proteger um pouco mais os jovens no sentido que não olharem só para a parte financeira. Se bem que na minha saída foi uma decisão do clube e minha também. É claro que muitas vezes é difícil aguentar um jogador com 19 anos ou com 20 anos. É bastante complicado, até porque os jogadores olham para o Barcelona, têm a proposta do Barcelona e querem ir. Querem ir. Olhando para a parte de formação e para a parte da importância de crescer ainda mais e de estar melhor preparado, faria sentido ficarem. Agora, depois há o outro lado, não é? Será que essa oportunidade vai aparecer? Será que não volta a aparecer? Eu tive essa situação também quando regressei ao Benfica, senti a necessidade de voltar a Portugal, porque tive 2 anos em que só na segunda temporada no Barcelona é que comecei a sentir-me o Simão que era no Sporting, mas senti a necessidade de voltar ao meu país, de voltar a sentir o carinho desses 2 anos que eu tinha dito que teriam sido importantes, para voltar a sentir-me confiante, voltar a sentir o carinho das pessoas, continuar a crescer e depois sem pensar que queria sair. O mais importante naquele momento era ser feliz, jogar futebol e sentir-me realmente cómodo no meu país. Só que é sempre complicado, não é? E portanto eu fiquei mais 6 anos no Benfica e depois, entre esses 6 anos, apareceu o Liverpool, que eu acabei por não sair, que era também um país e um futebol que eu gostava de experimentar. E depois daí apareceu o Atlético Madrid. Sim. Mas de que forma é que tu, olhando agora para o futebol atual e com a tua experiência da tua carreira, disto que nos acabaste de contar, como é que os clubes atualmente, e não falo só dos ditos grandes, eu tenho alguma dificuldade, admito, em referir-me aos ditos grandes, porque acho que o futebol português é muito mais do que os três que se fala mais, ou 4, vamos chamar assim, mas de que forma é que os clubes podem atrair e manter os seus principais jogadores, os jovens jogadores que formam, porque é através disso nós não temos a capacidade financeira de uma liga chinesa ou até da liga norte-americana, que vai buscar jogadores já grandes estrelas e que por isso fazem internacionalização através disso. Foi uma coisa que o Tiago estava a falar e muito bem, que tem a ver com ir buscar estrelas. O Ibrahimovic para os Galaxy e na China vais buscar os jogadores a peso de ouro. Nós não temos essa capacidade. Temos que arranjar alternativas. Quais são as alternativas? Como é que tu convences a tal questão? Como é que tu convences um miúdo de 18, 19 anos a dizer: olha que aqui, ficares aqui mais 1, 2 anos vai ser melhor para ti,
a longo prazo, a médio e longo prazo, vai ser bom para ti? Que estratégias é que os clubes podem ter e qual a importância dessas mesmas estratégias na fundamentação da marca Portugal? Nós sabemos que muitas vezes nos clubes existe muita pressão. Quando falamos de um jogador jovem, existe muita pressão do pai, existe muita pressão do empresário, que fazem com que o clube muitas vezes ceda e que permita que esses jogadores saiam. E ao contrário também. O que tem que acontecer é que nós sabemos que no futebol jovem, e já na minha época também era assim, a nível de contrato, nós éramos renumerados de maneira diferente do que se um jogador viesse estrangeiro com a nossa idade. Ou seja, eu, português, com 18 anos, tinha um contrato em que recebia pouco. O clube A, B ou C contratava outro jogador do Brasil, da Argentina, com a mesma idade e recebia 4 vezes mais. E de facto é tentar encontrar um equilíbrio. É primeiro falar com o jogador, falar com o empresário, exprimir-lhe realmente a importância que esse jogador vai ter no futuro, explicar também o projeto e de forma a que ele vai crescer, porque nós sabemos que com 18, 19 anos nós queremos jogar e, portanto, só ter um bom contrato não é suficiente, portanto, o jogador quer jogar, mas essa grande diferença que existiu e continua a existir, há clubes aqui na nossa liga que já estão a fazer um bom trabalho no sentido de aguentar os jogadores, mas tem que haver esse equilíbrio, não é? Explicar ao jogador que vai ficar e no futuro, passado 2, 3 anos, vai estar melhor preparado e também depois vai ser compensado. E de que maneira é que vai ser compensado? Não é só financeiramente, muitas vezes é também a proteção do próprio clube, é treiná-lo, prepará-lo, e isso também não pode acontecer com todos, não é? Há uns que estão dispostos a aprender, que têm muita qualidade, e há outros que têm muita qualidade e querem sair e acham que já sabem tudo. Portanto, é sempre difícil gerir mesmo sendo jogadores jovens, é sempre difícil gerir a parte emocional, a parte familiar, a parte profissional. Portanto, o importante é encontrar um equilíbrio, como em tudo na vida, e acho que isso é fundamental. Agora tens um novo papel de embaixador da Liga, e enquanto grande figura, tu, o Nuno Gomes, por exemplo, o Postiga, antigos internacionais, jogadores que estiveram no estrangeiro e que regressaram, enquanto embaixador da Liga, e faço esta pergunta juntamente para ti e para o Tiago também, qual é a importância deste papel nessa tal reeducação quase, não só dos nossos jovens, mas na atração de jogadores de outras ligas que conhecem o Simão Sabrosa de quando ele brilhava no Atlético de Madrid, no Benfica, no Barcelona, onde quiseres. Como é que tu sentes que esse papel, qual é a importância primeiro que esse papel tem para ti no impacto que tem na Liga e qual é no futuro a importância que esse papel terá na atração de jovens talentos de mercados em expansão e que nós queremos ter em Portugal, como é o caso, por exemplo, do Taremi, que o Tiago falou, ou do Nakajima, entre tantos outros casos de jogadores de mercados bastante atrativos para nós, que chegam e que atraem essas pessoas. Eu acho que este papel, primeiro, já o agradeci ao Sr. Presidente, acho que dar os parabéns por esta iniciativa, porque de facto é importante ouvir também os ex-jogadores. Os jogadores que estiveram lá dentro, que podem ajudar no crescimento e também na divulgação da própria Liga, e este projeto vai ao encontro disso. Não é meramente ser embaixador e depois não fazer nada para tal. Eu acho que nós queremos ter uma palavra e agradecemos também ao Presidente, uma palavra no sentido de ajudar no que for necessário para o desenvolvimento, para termos reuniões mensalmente, e acho que isso é fundamental para que nos possam ouvir, porque nós temos lá dentro, em muitas vezes, situações que surgem em jogos, entre clubes, nós já passámos por isso, e já tivemos com os presidentes, já ouvimos conversas dos presidentes, já sabemos tudo o que se passa, portanto, se nós podemos ajudar, para além daquilo que tu disseste e bem, de poder também, através da Liga, poder chegar mais longe, poder trazer jogadores e fazer com que os jogadores também se sintam cómodos na nossa Liga, mas acima de tudo apostar naqueles que nós temos cá, porque acho que começaste com essa pergunta e isso é fundamental. Apostar nos que estão cá já, é claro que tem que se trazer sempre e dar a oportunidade também a outros, mas nós temos jogadores de muita qualidade
que precisam apenas de uma oportunidade. E agora, cada vez mais, pelo facto da necessidade a nível financeiro, o que o Pedro falou muito bem, de terem que apertar ao máximo, dar oportunidade aos jovens. Nós temos visto o próprio Benfica também, e quando tu falavas que houve jogadores que... Aliás, o Pedro disse que houve jogadores que não chegaram a jogar na Primeira Liga. Temos um caso que é brutal, que é o Bernardo Silva, portanto... Acho que não mais se chegou a afirmar, não é? se chegou a afirmar porque realmente não teve essa oportunidade. E eu posso afirmar aqui que quando tinha a idade dele, havia colegas meus que eram melhores do que eu e tiveram essa oportunidade, mas não tinham a vontade que eu tinha, não eram profissionais da forma como deveriam ser. E quando se é dada essa oportunidade a um jogador jovem, ele tem que agarrá-la, tem que ir para casa e não pode dormir. Tem que estar sempre a pensar naquilo que vai fazer amanhã. Porque hoje tens a oportunidade, fazes um bom treino, um bom jogo, e amanhã é o mais difícil a manter. E de facto não só no desporto, mas na vida também, noutras profissões, o mais difícil é a manter. E tu, para manteres essa forma de jogar, essa forma tens que trabalhar, tens de estar sempre ativo, tens que respeitar, acima de tudo, e esses valores que eu aprendi no futebol, com o Pedro, com o Figo, com o Rui Costa, com o Capitão Oceano, esses valores que me foram passados são esses valores que eu vou tentar passar aos jovens e em eventos que eu irei ter com a Liga, através dos embaixadores, irei realmente passar esses valores. Mas esses valores não são apenas as palavras, portanto, eles têm que ouvir de nós exemplos reais. E daí eu acho que é fundamental este projeto está a ser criado e acho que nós vamos ajudar muito durante esta época, porque fui só contratado para esta época. Bem, tem uma cláusula de inovação. Tem uma cláusula de inovação. Estou a brincar, porque isto está aqui tudo, está tudo aqui muito concentrado e, de facto, acho que nós temos um papel importante e temos que ter voz. Temos que ter voz. E acho que antes nós falávamos em campo e agora queremos falar um pouco fora. Trazendo as suas experiências. Passando a bola até para o Tiago, qual é, contratos à parte, qual é o papel? Em 2015, a Liga começou a reformular um bocadinho o seu posicionamento. E aquilo que nós consideramos que é o valor-chave distintivo de todas as ligas, de todas as outras, é o talento. Exato. É aquilo que realmente nos distingue. É a nossa capacidade cíclica, portanto, que não vem desta geração ou da geração anterior, mas que vem de geração atrás de geração e continuará gerações para a frente, de o criar, de o formar. Mas não só aquilo que nós temos, mas também aquilo, como o Pedro dizia, que vem da América do Sul e que nós somos capazes de lapidar e depois lançar, e temos um sem fim de exemplos. E o projeto de embaixadores nasce com 3 vertentes diferentes, mas a primeira de todas é o reconhecimento desse talento. A Liga é hoje aquilo que é fruto daquilo que estes senhores escreveram em campo, cada um nas suas funções. Portanto, há aqui, evidentemente, um lado de notoriedade que não se esgota no conjunto de embaixadores que nós temos hoje, porque os embaixadores da nossa competição é o Pedro Martins, é o Abel, é o Bernardo Silva, todos eles são embaixadores da Liga. Temos um conjunto de embaixadores que trabalham connosco de uma forma regular. Existe outro lado, que é o lado da responsabilidade social, portanto, nós utilizarmos o futebol e a notoriedade do futebol ao serviço de uma área e de causas que necessitam. Portanto, o projeto na sua gênese nasce um bocadinho inicialmente até pela questão da colaboração com as atividades da Fundação, e depois existe um terceiro, que é este que o Simão dizia, que é extremamente importante, que é, nós temos o talento, temos a capacidade tão cíclica de o fazer, de ter este grau de notoriedade, de ter um nível de sucesso, tendo em conta a dimensão, o número de praticantes, a dimensão do nosso país, e isto não acontece por acaso. E esta necessidade, o know-how acumulado que nós fomos ganhando e a necessidade de o continuar a disseminar é importantíssimo. Portanto, esta questão de termos os embaixadores presentes, ou seja, termos aqui um conjunto de personalidades que estiveram no campo, como o Simão dizia, que estiveram lá, e de os aproximar da Liga num brainstorming constante de troca de ideias, de troca de opinião e de reflexões para o futuro, é extremamente importante. Nós recebemos, para as pessoas
pessoas não têm consciência da quantidade de ligas internacionais que já passaram pela Liga, que já marcaram visitas à Liga, exatamente para tentarem perceber qual é a fórmula do sucesso. Como é que um país pequenino, que está constantemente, tem tanto sucesso como aquele que nós temos, foi campeão da Europa, teve os títulos internacionais que nós temos, está regularmente nas fases de decisão. Nós já recebemos ligas desde a Liga Holandesa, a Liga do Uzbequistão, a ligas de outros continentes, de uma forma constante. E quando nós estávamos a falar da questão dos mercados e da internacionalização em cada mercado, o que é importante é percebermos, quando nos internacionalizamos e quando selecionamos alguns mercados, o que é que cada um deles espera e porque é que a Liga Portuguesa pode ser atrativa para eles. A Liga tem feito um conjunto de protocolos com as ligas, com ligas de países PALOP, como é o caso da Liga Angolana, com quem está em negociações, com a Liga Moçambicana, exatamente para conseguir ter essa partilha de know-how. Com certeza que na Liga Mexicana o tipo de expectativa e as razões pelas quais nos seguem será outra. Até adaptar um bocadinho a estratégia a cada um dos mercados que nós temos inserido. Eu perguntava talvez diretamente, e acho que se calhar em termos de conclusão, porque o tempo também já não nos permitirá muito mais, qual é, na tua ótica e na ótica da Liga, qual é o caminho ou o mais correto ou o mais direto para atingirmos a tão desejada internacionalização coletiva do futebol em Portugal? Eu fazia esta pergunta sendo transversal aos 4 elementos, começando por ti, para terminar, provavelmente. Eu acho que a questão da centralização, por tudo aquilo que nós já falamos, é um tema central e que vai acontecer, até é inevitável que não aconteça, até porque hoje em dia nós estamos a falar, estamos neste momento claramente atrás, portanto, quer pelas assimetrias que se vão criando, quer pela incapacidade de trabalharmos num mercado que hoje é global, portanto, aquilo que nos distingue das grandes ligas é a capacidade que eles têm, não só de agir localmente, e é importante que nós estamos aqui muito focados nesta discussão sobre a questão de estarmos orientados lá para fora, quando muita parte do caminho tem de ser feita primeiro cá dentro. Portanto, a questão da centralização vai mudar também um bocadinho a forma como isto é feito cá dentro. Portanto, esse é um dos temas, e porque hoje em dia o futebol é consumido de uma forma totalmente diferente do que era consumido há 10 anos e nós não sabemos como é que ele vai ser consumido daqui a 10 anos. Há 10 anos, eu digo isto muitas vezes, em 2012 nós não conseguíamos assistir, no Euro 2012, lembro-me que não conseguíamos assistir a um jogo num tablet, hoje é impensável nós nem sequer pensarmos nisso. Portanto, percebemos como é que o futebol vai ser consumido daqui a 10 anos, se calhar com a capacidade de os estádios não estarem limitados à lotação deles, porque nós podemos estar em casa com óculos VR e assistir exatamente como estamos dentro do estádio, portanto acho que é urgente nós, acima de tudo, escalarmos para outro nível e conseguirmos penetrar em mercados que não temos. Na ótica do Clube Miguel, qual é o caminho? Naturalmente, a centralização é hoje uma pecha, porque temos os melhores jogadores, os melhores treinadores, os melhores dirigentes e os melhores árbitros. Por isso, o que falta? Falta, na área da receita, termos claramente uma capacidade maior de sermos capazes de gerar mais receita. E isso, claramente, a centralização de direitos, porque a centralização de direitos abrir-nos a outras portas. Não estamos a falar apenas de dizer que os contratos são sediados numa liga e que ao dia X vamos lá buscar o dinheiro, de todo. Estamos a falar de podermos trabalhar verdadeiramente um produto, de podermos verdadeiramente abrir portas mundiais sobre uma liga, e é uma liga apenas de onde veio o Cristiano, o Bernardo, o Mourinho, o Fonseca, em que hoje temos o privilégio de ver as duas principais provas mundiais, quer a Champions League, quer a Europa League, porque são talvez as duas maiores provas de topo mundial, e vemos os nossos treinadores. Eu, felizmente, tive a sorte de trabalhar com o meu amigo Pedro Martins, quer no Marítimo, quer no Rio Ave. Temos o nosso Luís Castro no Shakhtar, temos uma liga, o Paulo em Roma, no Wolverhampton, e isso, como é que podemos capitalizar isto? Podemos capitalizar pela nossa abertura, e como é que nós abrimos? Nos direitos televisivos. Pedro. Isso é o desafio que todos aqueles que estão no futebol português acho que têm claramente que o vestir, que é perceber porque é que a liga que tem o melhor futebol que existe no mundo ainda está na necessidade que se abra a janela de janeiro e a janela de junho, e ainda está na necessidade sempre de olhar para uma venda como uma bandeira e não para uma compra como uma bandeira. Exatamente. Pedro, para um treinador que vê de fora e que já esteve cá dentro e que saiu, lá está, a exportação da qualidade nacional e que agora chega à Liga dos Campeões com uma equipa estrangeira, qual é o caminho?
Eu acho que toda a gente já percebeu qual é o caminho. Por várias razões, nós nunca vamos por ela e já estamos a falar disto há muitos, muitos anos. Verdade. Portanto, os direitos de centralização, distribuir receitas quantitativamente, de facto, ser parceiros da forma a que toda a gente absorva o jogo e a essência do jogo em si é fundamental. Eu só quero alertar por uma coisa. Nós estamos a perder competitividade. Portugal está a perder. Nós temos os melhores do mundo, mas em termos de clube, há algum tempo já estamos a perder espaço e estamos a perder o controle disto. É preciso ter muita atenção, porque, de facto, a nossa realidade para outros campeonatos também é abissal e, portanto, há um caminho a percorrer nesse sentido. Acho que a rivalidade fora de campo não faz sentido e eu acho que este é um problema mental e cultural e acho que temos que abandonar isso, porque neste momento provavelmente não temos direitos televisivos, porque toda a gente está a olhar só para a sua parte, para a parte clubista, para a parte dos interesses do que é os seus associados e não vê de uma forma global. Isto é perigoso. Isto é perigoso porque provavelmente as competições na Europa, provavelmente não, elas vão mudar. Nós vamos ter Primeira Liga e Segunda Liga na Europa e provavelmente vamos ter 2 ou 3 equipas no principal futebol europeu, mas tudo o resto vai andar nas segundas ligas da Europa e que sinceramente não faz sentido sob o ponto de vista da imagem e sob o ponto de vista do financeiro. E portanto esta é a alerta esta é a interrogação que eu deixo a toda a gente. Toda a gente sabe qual é o caminho, já se devia ter percorrido há muito tempo, não o fazemos e corremos o risco que isto vai acontecer. Os quadros competitivos nas competições europeias vão alterar e se nós não estivermos preparados, nós já perdemos espaço. E estamos a perder espaço há muito tempo. Nós não podemos dizer que nós somos os melhores do mundo, mas em clubes nós estamos a perder espaço. E, portanto, há uma forma, de uma vez por todas, nós temos que evitar isso. Simão, como é que se estanca este gap que começa a existir não só em Portugal, entre os clubes, os chamados 3 grandes, e os restantes, mas também no gap que existe entre os clubes portugueses e os clubes das principais ligas? Como é que se combate isto? Era praticamente aquilo que o Pedro estava a dizer e nós acho que é cultural. Nós olhamos muito para o nosso umbigo e falando de clubes isso também acontece. E infelizmente ainda não houve resolução para esta situação. O que o Pedro disse é alarmante, de facto, aquilo que poderá vir a acontecer no futuro. O que deveria acontecer é que os líderes que liderem, e há uma grande diferença entre liderar e mandar. Mandar, como vocês sabem, manda e quer mandar. Liderar, lidera e sabe liderar. As pessoas que estão ao lado acabam por acompanhar e, portanto, há pessoas importantes que sabem liderar e que têm que fazer com que as pessoas que mandam se deixem levar realmente pela liderança. Isso é muito importante. Isso, de facto, mudou muito também no nosso futebol. Já se lidera muito mais do que se manda. Isso é super importante. É super importante que cheguem a um acordo rapidamente, porque, como o Pedro também disse e bem, já andamos nisto há muitos anos e, de facto, isto tende a cair mais. E essa diferença, neste momento, não se nota, porque ainda estamos nos inícios dos campeonatos, das ligas, ainda não há aquela grande diferença, mas daqui a um mês, se calhar, ou um mês e mais, já vamos ver 2 ou 3 destacados, não só em Portugal, nas outras ligas também, nas outras ligas também acontece, é preciso dizer. Nós olhamos para os 3 classificados e depois, se calhar, o 4º ou o 5º tem uma diferença de 10 pontos. Mas isso não quer dizer que... Perdemos uma equipa na Liga dos Campeões, já perdemos na Liga Europa e a tendência tem vindo a cair. Exatamente. E a diferença depois, quando temos jogos internacionais e entre as nossas melhores equipas com as restantes, os resultados estão aí, salvo exceções, porque há momentos que uma equipa, sendo boa portuguesa, consegue ainda ter alguma resposta, mas todo o resto, acho que as coisas estão a acontecer e nós temos de estar a perceber o que é que está a acontecer. Desculpa. Sim. Sem dúvida, não, ainda bem. É começar a liderar. Alguém que consiga, e essa pessoa que poderá conseguir isso também, é o Presidente está aqui, que tem um papel importante também, tem um papel importante e de certeza que essa será a maior ambição realmente neste projeto em que ele neste momento está a liderar. Haveria muito mais a dizer, mas infelizmente o tempo que nós tínhamos terminou. Resta-me agradecer a vossa presença e o facto de terem estado por cá e até uma próxima vez. Obrigado.